Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 11 do Evangelho de João. Nesse capítulo, um morto de 4 dias volta à vida. E olha, já cheirava mal. Sua carne estava ficando podre ali. Impressionante, né? Estamos vendo o Evangelho de João, que é o 4º livro do Novo Testamento. O propósito que foi escrito o Evangelho de João está explicitado no próprio Evangelho, no capítulo 20, verso 31 do Evangelho de João, que está escrito assim, ó: Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida nele. Nós veremos no Evangelho de João os temas que são característicos de contrastes. Por exemplo, luz e trevas, amor e ódio, de baixo e de cima, vida e morte, verdade e mentira. Essas são algumas características do livro de João. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da Igreja Os Semeadores. Inscreva-se aí no nosso canal e clica no sininho para você fazer acompanhamento. Todos os dias temos um vídeo novo de um novo capítulo da Bíblia. E assim nós estamos fazendo desde Gênesis e iremos até Apocalipse. E não esqueça de dar o seu like. Se você assistiu todo o vídeo, gostou, tá bacana, dê o seu like, que isso vai nos ajudar. Só isso aí já vai ser uma contribuição maravilhosa. O tema central do Evangelho de João, de todas as escrituras e de tudo, para mim Jesus é tema central de tudo. Mas vamos aqui a ênfase no Evangelho de João. O tema central dele é Jesus. Tanto por parte de um homem, como foi João Batista, quanto por parte do Pai Celestial, quanto por parte do Espírito Santo, dos seus discípulos e fiéis em todo o mundo. Neste capítulo 11, Jesus é a ressurreição e a vida. Lá ali nos capítulos 6, 7, 8, 9, nós vimos ali Jesus o pão da vida, Jesus a água da vida, Jesus a luz do mundo, Jesus a porta das ovelhas. Aqui Jesus é a ressurreição e a vida. Com a morte de Jesus, todos ganhamos vida eterna. Ímpios, santos, todo mundo ganha vida eterna. Na morte de Jesus, a morte da morte, para nos brindar com a vida eterna. E o que faremos com essa vida eterna? A vida eterna é universal. No entanto, muitos passarão a vida eterna no lago de fogo, né? Inclusive o inferno, o diabo, seus anjos e todos os seus seguidores. E outros não. Jesus sabia o que estava prestes a fazer e sabia ser muito grande. Por isso que ele se deteve ainda 4 dias. Ele ressuscitou um morto de 4 dias que já cheirava mal. Com apenas um chamado, Lázaro teve de vir para fora, ainda todo envolvido com os panos da sua preparação. Imagina ali aquele instante mágico, né? Imagina aquele instante em que você está vendo ali, ó, o chamado de Jesus, a carne podre cheirando mal. Jesus chama e instantaneamente ele aparece. São e salvo, carne sem putrefação. Meu Deus, isso parece até que houve uma regressão no tempo para ele e depois um avanço no tempo novamente para apagar esses 4 dias, né? Porque o corpo danificou-se tremendamente. Mas é mistério, né? Jesus chamou, não tem saída. A morte não pode deter ninguém que Deus chama. Ninguém. Ela pode ser poderosa, mas ela não pode deter se Deus a chamar alguém. Sabemos que Ele irá nos chamar a todos no tempo oportuno. Que maravilha! Apesar de seu grande e poderoso feito demonstrando seu poder absoluto contra a mais temível de todos, pelos homens, a morte ainda assim, muitos não creram nele. Pelo contrário, alguns estavam mesmo tramando planos para matá-lo. Já pensou? É incrível, né? Os sinais que Jesus fazia eram notórios e fantásticos. Por isso que nada podiam fazer contra, mas não criam nele que fazia esses sinais justamente para eles crerem. Impressionante isso. Eles estavam preocupados com a sequência dos eventos, onde, se todos nele crescem, haveria problemas com os romanos e perderiam até a nação. Assim, não somente o rejeitaram, como também tramaram contra ele. Um verdadeiro absurdo. Para você se situar, nós estamos na parte 2 da nossa divisão proposta de 12 partes. Nós estamos no ministério público de Jesus. Ele passou a maior parte do seu tempo ministrando às pessoas de várias partes, especialmente nas festas judaicas.
Isso desde o capítulo 1, verso 19, até o capítulo 12, até amanhã. Dentro dessa parte, nós estamos vendo algumas subpartes, que é os vários acontecimentos próximos e dentro de Jerusalém, durante várias festas, que começa ali no capítulo 7 e termina no capítulo 12, que também foram divididas em algumas sessões. Em Jerusalém, em vizinhança, perto da Páscoa, Jesus entrou em Jerusalém, realizou milagres e revelou a realidade da sua morte iminente e a sua ressurreição. De modo geral, ele foi admirado pelos gentios, mas apenas alguns judeus o receberam. João relata, portanto, os acontecimentos finais que ocorreram no ministério público de Jesus à medida que ele se aproximava de Jerusalém e vizinhança estando já próxima à Páscoa. Aqui nós estamos vendo a ressuscitação dos mortos nesse capítulo de número 11, nessa seção A. O milagre da ressurreição de Lázaro é o clímax de todos os sinais precedentes pelas quais a glória de Deus vinha sendo revelada por meio de Jesus. Diversos sinais ele já tinha realizado até então. Aqui, até mesmo a morte, o inimigo derradeiro da humanidade, foi derrotada, né, com êxito por aquele que é a ressurreição e a vida. Jesus é a ressurreição e a vida. Morte, fracassou. A morte encontrou alguém, um oponente à sua altura, e acima da sua altura, né, com certeza, que o derrotou. No entanto, até mesmo esse sinal glorioso, do mesmo modo que os anteriores, dividiu aqueles que o testemunharam em dois grupos, os que creram e os que rejeitaram a glória revelada e decidiram matar a Jesus. Esse Lázaro é somente nomeado no Evangelho de João e não deve ser confundido com Lázaro de Lucas 16:20. Este era de Betânia, do povoado de Maria e Marta, suas irmãs. Maria é mesmo cujo ato ungir os pés de Jesus está registrado no capítulo 12, versos de 1 a 8. Uma notícia foi enviada para Jesus dizendo que estava enfermo a quem ele amava. Um pedido de socorro que aparentemente foi enviado pouco antes da morte de Lázaro. Ao invés de se abalar ou se desesperar, tranquilizou-se e anunciou a todos que aquela enfermidade não era para a morte. Nós, diante das notícias, a gente entra em pânico, né? A gente fica estremecido, a gente não fica sabendo o que fazer. Jesus, ali tranquilo, recebeu a notícia com a maior calma do mundo. Jesus não estava negando que Lázaro estaria morto por 4 dias, mas sim que Lázaro não permaneceria morto. É dito que Jesus amava aquela família, mesmo assim se demorou ainda 2 dias antes de decidir ir acudi-los. Uma demora que as irmãs tiveram alguma dificuldade para entender. Então ele anunciou aos seus discípulos que iria voltar para a Judeia, onde os judeus procuravam apedrejá-lo. A execução de Jesus não foi uma morte trágica de alguém que tentava escapar, mas sim a morte deliberada de um sacerdote que se ofereceu a si mesmo como sacrifício. Jesus e seus discípulos sabiam que, caso voltasse para Jerusalém, a vida deles estaria em perigo. Explicando aos discípulos, disse que Lázaro tinha adormecido, mas queria mesmo acordá-lo. No Novo Testamento, a morte é representada com frequência com o ato de dormir. Contudo, essa linguagem não justifica a elaboração da doutrina do sono da alma para os santos que partiram. Tem alguns que dizem que nós sairemos daqui dessa vida e ficaremos dormindo até o dia da ressurreição. Não, esse termo é simplesmente um eufemismo. Apaga essa ideia da dormida da alma, que você vai ficar dormindo. Você vai ficar em consciência, quer você seja crente, quer você não seja crente. Veja lá a parábola de Lázaro. A consciência permanece ativa após a morte. Lucas 23, 43, Filipenses 1, de 21 a 24. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Os seus discípulos entenderam mesmo que ele estava dormindo e Jesus teve de falar a verdade da sua morte. Jesus estava alegre pelo que iria realizar e que seria um grande sinal para os que creem. Tomé logo tomou a iniciativa de dizer que também eles iriam para ali, se preciso for, para morrer com ele, com Jesus. A hostilidade contra Jesus já havia alcançado um patamar que convenceu os discípulos que uma viagem para Jerusalém seria mesmo o fim de Jesus e deles, né? Como não conseguiram convencê-lo a desistir da viagem, ao menos declararam a disposição deles de morrer por ele. Jesus, ao chegar, foi notificado que Lázaro já estava morto há 4 dias. Essa referência à duração do tempo que ele passaria na sepultura, repetida no verso 39,
tem a intenção de demonstrar que Lázaro estava morto de fato, e não apenas doente. Até o fato do cheirar mal. Quem está dormindo, não, mesmo pode até cheirar mal porque não está tomando banho, né? Mas o cheiro da morte todos conhecem. É podre, é horrível. Aliás, todas as coisas de Satanás é podre, né? Você vê o vício de fumar, por exemplo. O cara fica nojento aquele cheiro. Eu já fui fumante, tá? O de beber é horrível. O cheiro. As coisas de vícios é horrível. Uma imundície danada. É muito cheiro ruim. As coisas do diabo é assim, tudo mal cheirosa. Betânia estava distante apenas 3 quilômetros de Jerusalém. E elas não entendiam e lamentavam o fato de Jesus ter se demorado tanto. Cada irmã fez um comentário melancólico, verso 32, referindo-se a Jesus na terceira pessoa. É provável que elas tenham repetido essas palavras várias vezes durante esses 4 dias de angústia enquanto aguardavam. Marta ainda esperava um milagre, embora tudo indicasse que seu irmão estava irrevogavelmente morto. Quando Jesus falou sobre a ressurreição, ela associou essa ideia com um futuro distante, no último dia. Verso 24. Ainda assim, a sua crença era bem mais instruída que a dos saduceus, que negavam a ressurreição dos mortos. Elas exclamaram que se Jesus estiver ali, ele prontamente respondeu para elas: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus repete, em parte, essa afirmação no capítulo 14, verso 6. Ele é não apenas a fonte e o sustentador da ressurreição e da vida, mas também está tão intimamente ligado com esse propósito que pode dizer que é a ressurreição e a vida, conforme Atos 3,15, Hebreus 7,16. Num sentido real, a ressurreição e a vida dos cristãos são a ressurreição e a vida do próprio Jesus. Sendo ele a ressurreição e a vida, aquele que vive e nele crê não morreria eternamente. E ele pergunta a ela se ela cria nisso. Sim, disse ela, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Verso 27. Uma confissão de fé semelhante à de Pedro. Marta ouviu e confessou aquilo, e foi para casa e chamou Maria à parte e anunciou que o mestre estava chamando. O termo mestre apontava para uma descrição do ministério de Jesus, onde ele não desprezava ensinar as mulheres como faziam frequentemente os judeus. Maria foi até Jesus chorando e isso o comoveu. A demonstração de tristeza daqueles ao redor de Jesus o deixaram comovido e ele também chorou. O verso 35, registrado aí na sua Bíblia, João, no capítulo 11, verso 35, Jesus chorou em simpatia pelos enlutados. Jesus queria saber onde o colocaram e levaram-no ao sepulcro. O Evangelho de João nos ensina a divindade de Cristo e a sua total humanidade. É o contraste que nós falamos no início, né? Aqui, morte e vida. Sendo verdadeiro humano, e aqui também humano e Deus. Sendo verdadeiramente humano, porém sem abdicar da sua divindade, Jesus poderia tanto lamentar quanto ignorar certos fatos. Todos notaram que aquilo tinha abalado Jesus e o quanto Lázaro era querido para ele. Outros que o viam assim, logo passaram a criticá-lo, dizendo que, se ele tinha aberto os olhos aos cegos, por que não curaria o seu amigo? Esses judeus usaram o poder milagroso de Jesus como base para a repreensão. Então... Ai, meu Deus, é triste, né? É triste ver a condição do ser humano, é triste ver a sua condição exposta. É triste ver a minha exposição. Eu sou humano. É triste como nós somos rebeldes, obstinados e duros de coração, para crermos em tudo que diz as Escrituras. Não somos melhores que eles. Esses judeus usaram o poder milagroso de Jesus como base para a sua repreensão, uma vez que ele não o havia exercido em tempo para evitar a morte de Lázaro. Eles não refletiram sobre o fato de que a cura do homem cego havia sido realizado para a glória de Deus, e não apenas para aliviar uma situação difícil. Do mesmo modo, permitiu que Lázaro morresse, e as irmãs lamentassem, para que a glória de Deus pudesse ser manifesta na ressurreição desse homem. Diante da morte, Jesus ordena que tirem a pedra. Oh, forte, hein? Tirem
a pedra. Um convite para os seres humanos fazerem o que está ao seu alcance, ainda que uma obra sobrenatural esteja sendo realizada. A ordem de Jesus pode ter parecido imprópria e até mesmo ofensiva. Marta queria evitar a propagação do mau cheiro da morte. Tira a pedra. Essa ordem às vezes tem certas coisas que nos parecem mesmo impróprias, né? E mesmo ofensivo, e não faz sentido nenhum. Mas se Deus está mandando. Jesus estava no direito de exigir total confiança em seu controle da situação. Quando removeram a pedra, ele se dirige em público ao seu pai, dando-lhe graças. Antes mesmo de o milagre ter acontecido, Jesus agradeceu a resposta à sua oração. Ele relacionou esse milagre com o seu ministério como Messias. Eles tiraram a pedra, fizeram a parte deles. É o que nós devemos fazer. Nós também devemos tirar as pedras que estão no nosso caminho. Jesus deu graças e agora ordenou novamente, dessa vez para o que jazia morto já há 4 dias, no verso 43. Ele então agora se dirige a Lázaro. Lázaro, vem para fora. Por que gritar uma ordem para um homem morto? Os mortos não ouvem, sejam gritos ou murmúrios, mas Jesus queria que as pessoas presentes testemunhassem que a voz de Deus pode ressuscitar os mortos. Sua ordem divina, que dá vida aos mortos, é uma ilustração vívida do chamado de Deus para dar vida espiritual àqueles que estão mortos nos seus pecados. Se Jesus está te chamando, vem para fora. Vem ao encontro. A conspiração para matar Jesus, dos versos 45 ao 47. Diante do sol que brilha, podemos ter 2 tipos de elementos com comportamentos diferentes: o barro que endurece e a cera que derrete. Os crentes eram os corações de cera que se derreteram pelo Senhor, mas havia ali no meio deles os corações de barro, que diante de um tão grande e terrível milagre, foram capazes de se endurecerem a ponto de conspirarem para matar Jesus. Os líderes judeus reagiram aos milagres de Jesus com a intenção de matá-lo. A obra de Deus teve um resultado duplo. Alguns creram, mas outros resistiram e permaneceram incrédulos. O mesmo se dá com a pregação da palavra de Deus, que convence e que também endurece corações. É o mesmo efeito da palavra de Deus, né, quando pregada. Eu digo que a pregação tem 2 efeitos. O primeiro, despertar no crente a fé. A fé vem pelo ouvir. O segundo, servir de testemunho contra os incrédulos, porque a fé não virá a ele. Ele endurecerá o seu coração e será testemunha contra ele. O Sinédrio, que detinha a autoridade religiosa suprema, temia que o ministério de Jesus fosse causar um levante popular que forçaria os romanos a agirem com violência, resultando numa maior pressão do controle de Roma e uma redução da influência do Sinédrio. Um raciocínio, tem certos raciocínios na nossa vida que é a mesma coisa que a gente buscando soluções e fica imaginando um monte de coisa. Ah, sim, aí você fica escravo do si e acaba fazendo cada besteira. Caifás era um saduceu, genro de Anás. Anás havia sido deposto pelos romanos, mas ainda exercia considerável influência sobre os líderes religiosos. Numa declaração fundamentada em grosseiro utilitarismo, Caifás sugeriu que a execução de um inocente seria necessária para favorecer a nação. Ele se esqueceu da mensagem de Provérbios 17:15. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Isso serve de lema para os auditores e inspetores. Provérbios 17:15. Anote aí, auditor, inspetor. Pela providência de Deus, Caifás expressou involuntariamente uma grande verdade, embora seus sentimentos não estivessem de acordo. Seria uma bênção Jesus morrer, pois a sua morte era necessária para a salvação, não apenas do povo judeu, mas também de todos os eleitos espalhados pelo mundo. Deus pode usar as palavras de um homem perverso
e dar um sentido profético a elas, ainda que não tenha sido a opinião e intenção original desse homem. O objetivo de Deus com a morte de Jesus estava claramente relacionado com aqueles que planejou salvar, os filhos de Deus espalhados ao redor do mundo. Daquele dia em diante, os judeus tinham resolvido ser melhor tirar a vida de Jesus. Triste. A crescente hostilidade dos líderes judeus fez com que Jesus deixasse Jerusalém por algum tempo. Ele se retirou para um povoado chamado de Efraim, onde ficou ali com os seus discípulos. A Páscoa se aproximava e a procura por Jesus somente aumentava, mas os sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que, se alguém soubesse onde ele se encontrava, era para lhes falar, para que assim pudessem prender a Jesus. O capítulo 11 começa assim: Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria, e de sua irmã Marta. Esse é o primeiro versículo do capítulo da ressurreição de João. O verso 57, encerrando esse capítulo, diz: Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo, a fim de o prenderem. Eles estavam tramando contra o Senhor, que lhes falava a palavra de salvação e de vida. O que buscamos a todo tempo, senão a vida e a nossa salvação, a nossa prosperidade, os nossos bens? Eles também a buscavam, mas procuravam onde ela não estava. E assim desprezavam a Jesus, que vinha com a resposta para eles, com a resposta deles e para eles. Meu amigo, como somos tolos! Amanhã estaremos aqui, sendo Jesus a luz do mundo, capítulo 12, Jesus a luz do mundo. Inscreva-se no nosso canal, clique no sininho, dê o joinha, sempre faça isso para nos ajudar. Se você gostou, compartilhe, divulgue, espalhe. A parte escrita, olha, veja bem, eu estou te dando a parte escrita todinha, jamaisdesista.com.br. Acesse lá. A loja virtual, onde você pode adquirir nossos produtos, inclusive a Bíblia de Estudo de Genebra, é www.ossemeadores.com.br. Nosso programa de rádio, radio.ossemeadores.com. A todos um bom dia, obrigado, fiquem com Deus. Maranata, ora, ora, vem Senhor Jesus. Até amanhã, queridos.